Pai do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, como que vocês estão? Tudo bem? Desejo aí um bom domingo, um bom dia abençoado aí para você e toda a sua família, tá bom? Irmãos, a nossa lição de hoje é a lição de número 4 e ela traz como título Buscando conhecer os caminhos do Senhor. Essa lição está centrada em Salmos 25, tá? Eu vou ler a introdução que traz aqui um panorama geral do Salmo, tá bom? Que diz assim: o Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus, tá? Então esse é o tema central de Salmos, né? E é isso que nós vamos desenvolver um pouquinho aqui ao longo da lição, tá bom? O texto de referência, irmãos, não traz todo o salmo, obviamente, né? Primeiro que ficaria muito longo, não caberia aqui todo. E depois, por ser referência, ele vai trazer aqui apenas os versículos chaves que vão nortear todo o restante da lição, tá bom? Então, eu vou ler aqui quais são os versículos chaves, tá? Eu vou ler primeiramente os versículos 1, 2 e 5, que diz assim: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Agora os versículos 12, 13, 14 e 15. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Tá? Então, esses são os versículos chaves aqui para a nossa lição de hoje. Tá? A verdade aplicada diz: para crescer espiritualmente é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. E é esse aprofundamento e esses caminhos que nós vamos conversar um pouquinho na lição de hoje, tá bom? Irmãos, antes de irmos para o tópico 1, eu gostaria de reforçar aqui um convite que a Vladiane fez para que você adquira a sua revista. Se você não adquiriu ainda, adquira. Ela é de grande serventia, de grande utilidade para o nosso desenvolvimento e estudo espiritual, né? Estudo da Palavra de Deus. Então, adquira. Facilita também o acompanhamento das aulas aqui, porque nesse vídeo que a gente grava aqui, infelizmente não dá tempo para a gente ir muito longe, né? Se aprofundar muito, senão fica muito longo o vídeo, não carrega aí para vocês. E tem partes bem importantes aqui que às vezes não dá tempo para a gente comentar. E se você tiver a revista, você consegue, né, estudar em casa, ou antes ou depois, né, da aula, você consegue, né, ir com mais calma, ler de novo, né? Então, fica aqui o convite, reforçando o convite que a Vladiane fez. Procure aí a Vladiane, o Clailson, e adquira a sua revista. Ainda está no comecinho, né? Estamos na lição 4 ainda, então dá tempo você comprar aí para aproveitar bastante, tá bom? Vou aproveitar para reforçar também aqui, né, um desafio que o Arlindo fez, né? Eu não sei se foi um desafio ou se foi uma sugestão, mas eu abracei como um desafio, porque eu quero ir até o fim desse desafio, né? Ele propôs que nós lêssemos pelo menos 2 salmos por dia, né? E como a revista é sobre o livro de Salmos, até o final do trimestre nós teríamos concluído a leitura do livro de Salmos, ou estaria bem próximo disso, né? E eu abracei esse desafio e estou gostando bastante. Tem dias que a gente consegue ler até mais que 2 salmos, né? Dá para ler mais. Tem dias que sobra um tempinho, a gente lê 3, 4, 5, né? E está sendo muito bom, está sendo muito proveitoso. Reforço aqui o desafio e a sugestão, né, do Arlindo, para que você também faça o mesmo, né? De grande valia, de grande proveito. Amém? É isso, irmãos. Agora nós vamos para o tópico 1 no próximo vídeo, tá bom? Vamos para o tópico 1. O tópico 1, irmãos, tem como título um salmo acróstico e a oração de Davi. E começa assim: o Salmo 25 é um acróstico. Eu vou fazer uma pausa aqui, irmãos, para
dizer para você o seguinte: se você não sabe o que é um acróstico, então eu te faço um convite para você assistir a aula de número 1, que foi ministrada pela irmã Damares. Lá ela explica muito bem o que é um acróstico, e não só isso, ela explica também muito bem outros termos, outras palavras que aparecem em Salmos e que são de extrema importância para a gente entender algumas coisas que acontecem, que são ditas, algumas palavras que aparecem lá no livro de Salmos e também na nossa revista, tá? A lição de hoje, ela traz uma breve explicação. Ela diz: cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto. Então, isso é um acróstico, quando cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto, tá? Mas, reforço, uma explicação mais detalhada, mais aprofundada, vocês têm lá na lição número 1, tá bom? Assistam lá que vale a pena, tá bom? Aqui nós vamos focar um pouco mais, irmãos, na oração de Davi, tá? Porque um salmo acróstico e a oração de Davi. Então nós vamos focar um pouco mais na oração, tá? Quando a gente olha para a oração de Davi aqui nesse salmo, irmãos, a gente percebe que ele apresenta dois aspectos, né? A revista traz esses dois aspectos, que é quando ele apresenta a Deus as suas súplicas, e quando ele percebe os atributos de Deus, né? E manifesta e reflete sobre esses atributos, tá? A gente observa que a oração de Davi é um derramar, né? Ele se derrama, ele se entrega ao Senhor, todas as ansiedades, todo o sofrimento, toda a angústia que ele está passando, né? E ele diz assim, alguns aspectos a gente olhando, a gente consegue perceber que ele diz assim: não me deixes confundido, faze-me conhecer os teus caminhos, né? Ou seja, qual que é a tua vontade, né? Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, perdoa os meus pecados, olha para a minha aflição, olha para os meus inimigos e guarda a minha alma. Então o salmista se derrama profundamente, ele se entrega a Deus todas as ansiedades que ele tem, né? Então a gente pode tirar como lição, irmãos, que é isso também que nós devemos fazer. Nós devemos ter um relacionamento com Deus não superficial, mas um relacionamento profundo, onde nós possamos entregar para Ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas dificuldades, né? O tópico 1.2 traz como título "Não me deixes confundido", que é um dos pedidos que o salmista faz para Deus, né? Ele era um homem de guerra, e enfrentamento de batalhas era algo que acontecia com muita frequência. Então ele tinha que tomar decisões com relação às batalhas que ele tinha que enfrentar. Ia enfrentar, de fato, aquela batalha? Ou era melhor fazer um acordo com o exército oponente? Se ia enfrentar de que forma? Com que quantidade de soldados? Usando que estratégia? Né? Então, em determinadas circunstâncias, ele ficava sem saber realmente como enfrentar, principalmente quando sabia que os inimigos eram, de repente, mais fortes, né? E não só isso, ele era um rei, precisava gerir uma nação, né? Então tinha suas dificuldades lá, suas decisões para tomar. Irmãos, isso não é muito diferente do que acontece na nossa vida hoje, né? Dia a dia nós temos nossas batalhas e nós precisamos tomar decisões, e muitas das vezes a gente não sabe que decisão tomar. E por que não pedir para Deus, orar a Ele e pedir orientação? Perguntar para Ele, né? Senhor, não me deixa confundido nessa situação, eu não sei o que fazer, Senhor, eu não sei o que fazer. Me orienta, me ajuda. Agora nós estamos vivendo uma situação um pouquinho complicada, né? Mas por assim dizer, que é a questão da pandemia, né? E com ela muitas coisas, né, vêm ocorrendo, né? Uma delas é o desemprego, né? Então, talvez você agora esteja numa situação de: meu Deus, e agora? O que vai ser? Né? Então não se desespere. Ore, entregue ao Senhor, entregue nas mãos do Senhor. Confia nele. Ele é o Deus que abre portas. Ele é o Deus que fecha portas também, né? Então ele fecha portas, se preciso for, para nos livrar de algo ruim. Mas ele é o mesmo Deus que tem o poder de abrir a porta. Ele que abriu uma porta, ele pode abrir 2, 3, 4, 5, quantas ele quiser.
Então não fique aflito somente guardando tudo com você. Às vezes nós nos afligimos, às vezes nós ficamos preocupados, isso é natural, né? Isso é natural, o salmista estava assim, né? Então, mas por que não entregar para o Senhor a nossa aflição, o nosso desejo, a nossa angústia? Por que não se derramar para Ele, né? E aqui no tópico 1.2, que é o que a gente está falando, né? A gente traz isso como lição, de que o Senhor pode nos orientar no momento em que a gente se sentir confundidos, né? Não sabe o que fazer, por que não perguntar para o Senhor? E Ele fala conosco, Ele nos mostra o caminho, Ele nos orienta, né? Então, que nós fiquemos com essa lição, de que nós não possamos ficar confundidos, mas que nós podemos até em algum momento achar que não sabemos o que fazer, e às vezes não sabemos, mas nós temos alguém que pode nos orientar, né? Há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o seu fim, não é o melhor, né? São caminhos de morte, né? Então, às vezes a gente quer tomar uma decisão, irmãos, e não sabe que decisão tomar, e às vezes a gente toma essa decisão por conta própria, né? Baseado no nosso autoconhecimento, no nosso próprio conhecimento, baseado no nosso estudo, no nosso intelecto, baseado em uma faculdade, baseado numa experiência. E às vezes a gente esquece de consultar aquele que sabe de todas as coisas, que conhece o nosso presente, conhece o nosso passado e principalmente conhece o nosso futuro. Então, como ponto principal desse tópico 1 da oração de Davi, que nós possamos tirar isso como lição, né? O tópico 1.2 fala do perdão. Ele pede para que os pecados sejam perdoados, né? Ele diz: perdoa os meus pecados. Algo também importantíssimo para nós fazermos, irmão. Nós pecamos todos os dias, né? Nós falhamos, nós em diversas áreas. Se a gente olhar para a oração do Pai Nosso, lá também fala isso. Perdoa as nossas ofensas. Ou seja, nós fazemos coisas que desagradam a Deus, que desagradam ao nosso irmão, né? E quando nós fazemos algo que desagrada ao nosso irmão, nós estamos também desagradando a Deus, né? Então, não nos esqueçamos desse aspecto também da oração, né? De pedir orientação do Senhor e pedir perdão dos nossos pecados, tá? Então, estou encerrando aqui o tópico 1 e agora nós vamos para o tópico 2. Tópico 2, irmãos, o desejo e reconhecimento do salmista. Davi declara: faze-me saber os teus caminhos. Então, aqui a gente vê Davi pedindo direcionamento para o Senhor, né? Continuando, né? Aquilo que a gente já estava falando lá no tópico 1, né? Quando ele diz: não me deixes confundido, e aqui ele diz: faz-me conhecer os teus caminhos, só que agora a gente se aprofunda um pouquinho mais, né? Porque a gente agora vai olhar e ver o seguinte: o que significa conhecer os caminhos do Senhor, né? Quando a gente vê caminhos, veredas, conhecer os caminhos do Senhor significa conhecer a vontade, a direção, o propósito e o plano de Deus, né, para as nossas vidas. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente conhece isso? Em primeiro lugar, orando, buscando a Deus em oração, pedindo a Ele orientação, como Davi fez. E meditando na sua palavra. A Bíblia é um celeiro riquíssimo de orientações para todos os aspectos da nossa vida. Às vezes nós lemos e não entendemos. Então nós precisamos orar, pedir direcionamento a Deus, né, em determinadas circunstâncias, e pedir que Ele, por intermédio do seu Espírito Santo, nos ajude a entender a sua palavra. E aí a gente meditar, ler e meditar na palavra do Senhor, né? Então, é assim que a gente descobre, né, qual que é o caminho do Senhor, né? Então, Davi diz: guia-me na tua vereda e ensina-me. Então, ele pede para que o Senhor o ensine, para que Deus o ensine. Irmãos, Davi era um homem sábio, né? Ele era um rei, então ele era um homem sábio. Mas mesmo ele sendo um homem sábio, ele sentia ali que ele precisava se colocar na dependência de Deus
e que ele não tinha conhecimento suficiente em determinadas circunstâncias para saber o que era bom e o que era o mal, né? E isso acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente acha que sabe das coisas, mas a gente não sabe, né? Às vezes a gente acha que é bom, mas não é tão bom assim. Depois lá na frente a gente descobre que, poxa, fizemos a escolha errada. Então, nós precisamos nos colocar mais na dependência de Deus, né? Eu vou dar um exemplo pessoal aqui, irmãos, que talvez sirva como, né, ajuda para você. Eu trabalho na empresa que trabalho já há 10 anos. E por várias vezes eu pensei em sair da empresa. Mas por várias vezes. Minha esposa e minha filha são testemunhas disso. Quantas vezes eu achei que já não dava mais, que, poxa, não estava legal. Será que seria mesmo a melhor opção sair? E todas as vezes que isso acontece comigo, irmãos, eu oro a Deus. Eu entrego nas mãos dele, explico para ele como se ele não soubesse. Mas eu falo, Senhor, olha lá para a situação que está. Não dá mais, Senhor, eu não aguento mais. Desse jeito não dá, né? Mas não faz a minha vontade não, Senhor, faz a tua. Me mostra se sair de lá é a melhor opção. Porque, irmãos, nós temos em nossas mãos condições de tomar decisões. Eu posso chegar amanhã na empresa e pedir demissão. Só que com isso vão vir as consequências dessa ação. E às vezes a gente acha que está passando uma prova e na verdade não está passando prova nenhuma. Você só está colhendo o fruto daquilo que você plantou. Você só está colhendo a decisão que você tomou. Você tomou a decisão de sair, então. Você consultou primeiro a Deus se aquela era a melhor opção, né? Então é importante, irmãos, uma experiência pessoal. E todas as vezes que eu pensei em sair, eu orei, pedi orientação de Deus, esperei, né? Porque não é orar hoje e pedir e achar que Deus vai te responder hoje porque você quer que Ele te responda hoje, né? Ele não é o nosso escravo que a gente vai mandar ele fazer, olha, me responde agora, eu quero a resposta agora. Não é assim que funciona, não, né? É no tempo dele, né? Então, orei, esperei, Deus sempre me mostrou uma outra situação, mudou a situação, né? Esse é uma forma de Deus falar conosco, ele muda a situação, muda aquele momento, muda alguma coisa, muda o nosso modo de pensar, né? Uma experiência pessoal, até tomando tempo aqui da aula, mas para dizer um exemplo simples do nosso dia a dia, né? E Davi, ele sente essa necessidade, né? O tópico 2.2 diz o desejo de ter intimidade com Deus. Então, Davi declara: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto, ou seja, a sua vontade, aquilo que ele quer, né? Infelizmente, irmãos, nem todos nós desfrutamos ou procuramos desfrutar dessa bênção que é ter um auxílio, ter essa intimidade com Deus, né? Ter um auxílio, Deus guiando as nossas decisões. Muitas vezes a gente esquece, quando vê, já fez, já tomou uma decisão, né? E é tão bom quando a gente pode, né, saber de que nós estamos tomando a decisão correta, né? Estamos tomando a decisão com base naquilo que é bom, naquilo que é o caminho do Senhor, que é a vontade, que é aquilo que Deus quer para nós, né? E no tópico 2.3, o reconhecimento de Deus, de que Deus é o Senhor Salvador, né? Então Davi expressa: tu és o Deus da minha salvação, né? Então, nesse ambiente hostil que Davi estava vivendo naquele momento, ele declarava a sua angústia e expressava, né, o reconhecimento de que a salvação estava no Deus Todo-Poderoso, né, no Deus que ele servia, né. Nós estamos vivendo agora um momento hostil, um ambiente hostil, onde a gente fica receoso de sair, né, estamos inclusive privados de ir até a nossa igreja, congregarmos, né. É um ambiente hostil, né? Não temos como controlar isso, só nos resta sermos prudentes, né? E obedecer os nossos superiores, porque isso também é mandamento bíblico, é orientação bíblica, né? Mas acima de tudo isso, nós sabermos que
Deus é a nossa salvação. Então, que nós possamos dizer hoje, Tu és o Deus da minha salvação. Que mesmo passando por momentos de dificuldade, que seja por uma questão de uma pandemia, que seja pela perca de um ente querido, que seja pela perca de um emprego, que seja por uma decisão que nós tomamos incorreta, que nós possamos nos derramar perante o Senhor, entregar para Ele nossas angústias e dizer, Tu és o Deus da minha salvação. Estou encerrando o tópico 2. Vamos para o tópico 3. Tópico 3, irmãos. Conhecendo os caminhos do Senhor. Você pode até estar pensando assim, mas de novo, você não vai mudar de assunto, não? Vai continuar falando sobre isso? Sim. O título da lição é Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. Então nós vamos continuar insistindo sobre caminhos do Senhor. Né? Não vamos mudar de assunto, não. Tá? Irmãos, um dos caminhos do Senhor é a obediência, né? O tópico 3.1 diz o caminho da obediência. O povo de Israel sofreu duras consequências por falta de obediência, ou seja, pela desobediência, né? Em decorrência dessa desobediência, eles foram levados cativos, perderam o lugar de adoração, tiveram o templo destruído, e mesmo fazendo os sacrifícios, né? Mas eram sacrifícios vazios, porque os corações não estavam convertidos, né? E olha só que interessante, convido você a dar uma olhada no Salmo 50, né? Eu vou ler a partir do versículo 9, que eu acho bem interessante, quando Deus diz assim, olha, da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva, e as alimalhas sobre milhares de montanha. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te daria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. E o versículo 23 diz assim, aquele que oferece sacrifícios de louvor, me glorificará. E aquele a quem bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Eu acho interessante, irmãos, aqui, Deus está falando assim, olha, eu não quero o teu boi, né? Eu não quero o teu bezerro, né? Porque tudo isso é meu. Todo animal do campo é meu. Então, para que eu quero o teu boi? Né? Ele não está aqui, irmãos, rejeitando, né, o sacrifício. Se você ler todo o Salmo, você vai ver que ele não está rejeitando o sacrifício. Mas ele estava querendo dizer o seguinte, você está me oferecendo um sacrifício aí, você está matando um boi aí, você está matando um carneiro aí, um bode, mas o teu coração está longe de mim, então isso aí para mim não é nada, porque bode, boi, eu tenho de montes, tudo é meu. Até esse aí que você está dizendo que é para mim, que está oferecendo para mim, isso aí é meu. Eu acho engraçado que ele diz assim, se eu tivesse fome, eu não te daria, pois meu é a terra e toda a sua plenitude, né? O mundo e a sua plenitude, tudo é meu, o mundo é meu, né? A plenitude é minha. Então, não é pela fome, eu não tenho fome disso aí, isso aí não me satisfaz, né? Mas aí ele diz no versículo 14, oferece a Deus sacrifício de louvor, e no versículo 15 diz, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então fica aqui uma lição, que o caminho da obediência é melhor do que o do sacrifício. Às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa, mas o coração está tão distante, está tão vazio, está tão... que aquilo é só para o povo ver. Né? Então que nós possamos aprender pelo caminho da obediência. Né? Um outro caminho, que é o falado aqui no 3.2, que é o caminho da graça. Né? Nos versículos 6, 7 e 8 do capítulo 25, né, de Salmos 25, a gente vê o salmista fazendo menção a essa graça. Né? Ele diz assim, lembra-te, Senhor, da tua misericórdia e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Né? O 7 diz, não te lembres dos meus pecados, da minha mocidade, nem das minhas transgressões.
mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Ou seja, é pela bondade do Senhor, né? Pecados nós temos, falhas nós temos, mas é pela misericórdia dele, é pela bondade dele, né? Eu queria dar uma olhadinha com vocês em Efésios 2, 8 e 9, bem conhecido, né? Essa passagem, né? Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Ou seja, o caminho é o caminho da graça, não é o caminho da minha glória, das minhas obras, daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu posso fazer. Eu não posso nada, nós não podemos nada. É o Senhor que é misericordioso e nos dá graça, irmãos, para que nós possamos fazer. Tudo que nós fazemos é graças a Ele, é pela misericórdia dEle, né? E não por mérito nosso. Nós não temos mérito nenhum, né? O comentarista diz assim: ó, glorifiquemos a Deus, pois a providência divina para nos salvar não foi motivada por algo em nós, como se existisse em nós algum mérito. Não temos mérito nenhum, mas a motivação vem do próprio Deus, que é a graça salvadora dele, ou seja, o seu favor que nós não merecemos, né? E já caminhando para o final, o tópico 3.3 diz assim: o caminho da perfeição. O salmista faz menção da sinceridade e retidão no versículo 21, né, do Salmos 25. Ele diz assim: guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto eu espero em ti, né? E o comentarista diz assim, ó: evidente que se trata de um tremendo desafio, né? Porque aqui a sinceridade, a perfeição, né, vem da expressão de sincero, que indica que é algo que é puro, que não é falsificado, algo que é genuíno. Então ele diz, evidentemente, que se trata de um tremendo desafio, considerando que vivemos num contexto marcado pelo engano, hipocrisia, corrupção, desonestidade. Contudo, nós somos chamados para sermos diferentes e fazermos a diferença, né? E já caminhando para a conclusão, diz assim: os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Irmãos, um último comentário para a gente encerrar, está na própria revista. O comentarista traz um trecho de um comentário onde ele diz o seguinte: que o menino, a criança, mesmo quando está andando já, em determinadas circunstâncias ele precisa segurar na mão do pai ou da mãe, porque nem sempre ele sabe, né, como agir. Vamos dar aqui, por exemplo, atravessar a rua, né? Quando a criança começa os seus primeiros passos e está andando já para cima e para baixo, ele não tem ainda noção de que ao atravessar a rua ele tem que olhar para os dois lados, ele não tem noção de que se dá tempo ou não o carro passar, ele passar antes do carro passar. E ele segura na mão do pai, né? Geralmente é o contrário, né? O pai segura na mão, né, do filho, né? Para dar segurança. E com o passar do tempo, o que acontece é que aquela criança que vai chegando aí para a adolescência, ele acha que não precisa mais segurar na mão do pai e da mãe, e ele sente até vergonha de fazer isso, de segurar na mão do pai e da mãe. Não precisa mais da mão do pai e da mãe, né? E isso, embora nós precisemos crescer espiritualmente, nós vamos crescer espiritualmente porque precisamos amadurecer, né? Porque precisamos amadurecer, mas, irmãos, nós sempre precisaremos segurar na mão do nosso Deus. E melhor, colocando de outra forma, que Ele segure a nossa mão, né? Porque em determinadas circunstâncias, se não for Ele nos segurando, irmãos, a gente, por nossa própria maturidade, não vai dar certo, né? Eu vou encerrar por aqui, que já estou me alongando. Que Deus abençoe todos vocês. Espero ter contribuído para o aprendizado de mais uma lição. E que Deus continue abençoando todos nós, nos orientando, nos fazendo entender a sua palavra cada vez mais.
Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém. Pai Senhor, irmãos, desejo a todos um excelente domingo. Quero aqui agradecer a todos os professores que têm se dedicado a fazer essas videoaulas. Que Deus abençoe e recompense a vida de cada um. Não é fácil. Para alguns que têm uma habilidade maior, se torna um pouco mais fácil. Para outros não tão. No meu caso, eu tenho que fazer alguns vídeos e ainda não fica bom. Mas que Deus possa recompensar a vida de cada um. Que possamos continuar com esse trabalho tão importante que é a Escola Dominical para a nossa igreja. Que possamos estudar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe também o Paulinho por mais uma aula abençoada. Trabalhou muito bem o Salmos 25. Eu creio que vai ser de muito grande aprendizado para nossas vidas. E vamos trazer algumas lições para nós. Eu quero fazer um comentário muito breve. Essa lição é uma lição muito bonita, onde o salmista Davi ele fala com o Senhor. E é uma característica do livro de Salmos, essa, onde o homem fala com Deus. Geralmente, no geral, Deus fala com o homem, mas os Salmos têm essa característica onde o homem ele fala com Deus através da oração. E uma das formas de conhecer os caminhos do Senhor é através da oração, através da leitura da sua palavra. Que possamos estar em constante oração, para que possamos entender e conhecer o caminho do Senhor, através da oração e através da palavra do Senhor. Entender que os caminhos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos, e os seus pensamentos é muito maior do que os nossos. Por mais que às vezes seja difícil de entender, mas que possamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, que com certeza ele tudo fará. Esse Salmos, Davi expressa o anseio da sua alma, o desejo do perdão, o desejo de vencer. Que possamos estar em constante oração, colocando diante do Senhor a nossa súplica, a nossa petição. Mesmo um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, não faltaria aqui atributos para falar desse Deus tão maravilhoso, mas sempre estar com os ouvidos atentos ao clamor da sua igreja, ao clamor do seu povo. Em qualquer situação, por mais difícil que seja, o Senhor sempre está com a sua igreja, sempre está pronto para nos ajudar. As suas mãos sempre estão estendidas para ajudar. Os seus ouvidos estão atentos ao clamor do pequenino, do mais pequeno de sua igreja. Que possamos ter essa esperança e sempre em constante oração, em súplica, abrir o nosso coração, derramar a nossa alma diante desse Deus tão maravilhoso, que tem o poder de perdoar, de ajudar, de livrar, de guardar, de sarar a nossa terra. E às vezes entender o caminho do Senhor não é fácil, porque somos seres humanos, falhos. A nossa mente é finita e o nosso Senhor é infinito, é eterno. Mas em oração, possamos entender os seus caminhos. Em oração, possamos entender o seu querer e a sua vontade. Não às vezes questionando os porquês da vida, mas às vezes perguntando para quê, qual que é o propósito. E com certeza o Senhor nos mostrará o seu propósito, porque os pensamentos que tem sobre nossas vidas é pensamentos de bem e não de mal. Que Deus abençoe a cada um, que possamos continuar junto, firme no Senhor, em oração e estudando a palavra do Senhor. Continue, irmãos, vendo essas videoaulas, que eu creio que é de muita importância para a nossa vida espiritual. Que Deus abençoe e dê todos um excelente domingo.